A identificação das informações contidas em um átomo é de extrema importância para a resolução de uma série de questões. Essa aula tem o objetivo de, com uma representação simplificada de um átomo, identificar número de massa, de prótons, de nêutrons e de elétrons. Então vamos lá. O átomo é formado por partículas positivas, negativas e neutras, que são chamadas respectivamente de prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas e nêutrons, cargas nulas. Se nós tivermos alguma visão da estrutura atômica, lógico que aqui de uma forma didática, nós teríamos uma região central, que chamaríamos ela de núcleo. Essa região central ela seria composta por prótons e por nêutrons. Beleza? Ao redor do núcleo, nós teríamos a eletrosfera. E a eletrosfera é onde ficam as partículas subatômicas chamadas de elétrons. Certo? Então, nós teríamos essa divisão aqui em relação às partículas. As partículas negativas ficariam na eletrosfera, enquanto que as partículas positivas e neutras ficariam no núcleo. Uma informação importante dos átomos é que o elétron ele é tão pequenininho que a gente considera a massa dele desprezível. Logo, a massa de um átomo vai ser a soma da massa dos prótons e dos nêutrons. Como assim? Está aqui meu átomo, certo? Os meus elétrons, eles vão possuir, deixa eu escrever essa informação aqui para vocês, os elétrons vão possuir massa praticamente igual a zero. Se o meu átomo é constituído de prótons, elétrons e nêutrons, eu poderia colocar o seguinte, ó, a massa do átomo vai ser igual à massa dos prótons, mais a massa dos nêutrons, mais a massa dos elétrons. Beleza? Sendo que massa dos elétrons praticamente igual a zero. Logo, minha massa do átomo vai ser igual à massa dos prótons mais a massa dos nêutrons. A gente chegaria numa relação aqui para achar a massa atômica. Como sabemos que prótons e nêutrons encontram-se no núcleo, o núcleo é a região onde estão meus prótons e meus nêutrons, eu poderia falar que no núcleo nós vamos ter a massa do átomo concentrada. Então, ó, toda a massa do átomo está concentrada no núcleo do átomo, beleza? Então, vamos lá. Se eu tiver uma representação simplificada de um átomo, dessa forma aqui, informações que eu posso puxar aqui. A, que fica geralmente no canto superior esquerdo, ele representa a massa. Z, que fica no canto inferior esquerdo, ele vai representar o teu número atômico ou o número de prótons, é a mesma coisa, tá? As duas representações, Z vai indicar as duas coisas, tanto o número atômico como o número de prótons. E a gente vai ter algumas relações em relação a essa representação. Eu tenho aqui, ó, que meu número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, ele é igual ao meu número de elétrons. Por que que isso acontece? Porque o átomo ele é neutro, tá? Ele não tem nenhuma carga positiva e nenhuma carga negativa prevalecendo. Logo, para ele ter a característica de ser neutro, obrigatoriamente meu número atômico tem que ser igual ao meu número de elétrons. Ou seja, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Segunda relação que a gente pode puxar é em relação à massa dele. Isso vem do slide anterior, né? Por quê? No slide anterior, nós vimos que
a massa do elétron é desprezível. Logo, a massa do átomo, que a gente representa como A, ela tem que ser igual à massa dos prótons, que a gente representa como Z, mais a massa dos nêutrons, que nós representamos como N. Então, o que nós teríamos aqui? Massa do átomo, massa do próton, mais massa do nêutron. A massa do átomo está concentrada no núcleo, vai ser igual à soma da massa dos prótons mais a massa dos nêutrons. Vocês podem estar se perguntando porque eu disse que aqui Z era o número atômico, número de prótons, né? E aqui eu estou falando que é a massa do prótons. Porque numericamente esses dois valores serão iguais, tá? O número de prótons vai representar também a massa dele. Então vamos lá. A gente tem a seguinte representação aqui de dois átomos, certo? Que é o átomo de oxigênio e o átomo de sódio. Então, esses dois átomos estão identificados. O que nós temos que tirar de informação daqui, galera? Primeiro, superior esquerdo. Isso aqui indica a minha massa. Ou, de forma abreviada, A. Inferior esquerdo. Isso aqui vai indicar o meu número de prótons. Ou, que é a mesma coisa, né? Número atômico, que nós podemos abreviar como sendo Z. Beleza? Então, ó, de cara a gente já achou massa e já achou o número de prótons. Sendo que por ser um átomo, por ele ter característica de ser neutro, eu posso afirmar que número de prótons é igual ao número de elétrons. Logo, nós teríamos o quê? Se meu número de prótons é 8, obrigatoriamente teríamos o número de elétrons igual a 8 também. Então, já achamos mais uma informação. Beleza? E falta achar agora o quê? O número de nêutrons. A relação que temos é que massa é igual a prótons mais nêutrons. Minha massa é 16, meu número de prótons é 8, meu número de nêutrons é o que eu quero descobrir. Nêutrons vai ser igual a 16 menos 8. O 8 passa subtraindo, ele está positivo, passa negativo. Logo, meu número de nêutrons vai ser igual a 8. Dessa forma, galera, nós conseguimos encontrar todas as informações a respeito do meu átomo. Nós encontramos a massa, nós encontramos o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons. Isso apenas com essas informações presentes na representação simplificada. Vamos fazer agora para o átomo de sódio, para ver como isso aqui vai ficar. No átomo de sódio vai ser bem semelhante. Nós vamos ter aqui a massa, aqui um número de prótons. Beleza? Como a gente sabe que prótons é igual a elétrons, então eu posso dizer que meu número de elétrons seria igual também a 11. E podemos fazer a relação da massa. A massa vai ser igual a prótons mais nêutrons. A massa é 23, o número de prótons é 11, mais o número de nêutrons. 11 passa subtraindo, né? Eu vou ter o número de nêutrons igual a 12. Beleza? Dessa forma, mais uma vez, nós encontramos todas as informações necessárias no átomo. Nêutrons 12, elétrons 11, prótons 11 e massa igual a 11. Tranquilo? Com isso, encerramos a identificação do átomo. Bons estudos para vocês e um abraço.